Amém, meus amados irmãos? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Nós estamos aqui mais uma semana, louvando ao Senhor, bendizendo e adorando ao teu santo nome, né? Nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido e cremos num dia de vitória, né? Hoje é mais um dia, mais um domingo que o Senhor nos concede para estarmos na presença dEle, cultuando e bendizendo ao seu santo nome, né? Mais um tema da Escola Bíblica Dominical, dia 14 de junho, que nos fala sobre celebrando a palavra de Deus, né? Então nós temos que temos a graça do Senhor para que possamos aí transmitir essa palavra gloriosa ao coração dos irmãos e a todos aqueles que estão nos prestigiando no Facebook, né? Nessas redes sociais. Graças a Deus, né? Deus seja louvado por tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido de bom em nossas vidas, né? Então, celebrando a palavra de Deus. Esse é o tema da Escola Bíblica Dominical desse domingo, né? Quando nós falamos em celebração, nós prestamos uma homenagem, né? À mensagem do Evangelho. Porque ele é um evangelho que ele não é só um conjunto de regras ou de leis para que possamos obedecê-la. É evidente que é uma das coisas, né? Mas a mensagem do evangelho também ela tem o poder de transformação, né? A palavra de Deus ela também produz vida. A palavra de Deus ela produz transformação do mais vil pecador em uma pessoa totalmente cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele diz nas palavras dele, né, na mensagem do Evangelho, que as minhas palavras não consistem somente em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em poder de Deus. Então ele tinha consciência de que o Evangelho tem poder, né, de transformar a pessoa. Ela não é somente uma escrita, ela não é somente um conjunto de regras ou de leis, mas ela tem o poder de salvar o homem, transformar o homem, salvá-lo e fazer com que ele se torne um grande homem de Deus. Eu gostaria de convidar os amados irmãos nesta manhã, né, para nós lermos o Salmo 119, do versículo 1, versículo 9, versículo 23, versículo 37, versículo 45 e versículo 113, né? Lendo o primeiro salmo aqui, o salmo de 119, versículo 1, ele nos diz o seguinte: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. No versículo 9, para quem não tem a sua revista Escola Bíblica Dominical, nos diz o seguinte: Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Né? No versículo 23, nos diz o seguinte: Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. No versículo 37 do Salmo 119, nos diz o seguinte: Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. No versículo 45 do mesmo Salmo 119, nos diz: E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. No versículo 113 do Salmo 119, diz: Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Então, todas essas mensagens declaradas aqui, lidas em relação aos mandamentos, em relação aos estatutos de Deus, em relação à palavra, e nós vamos falar a respeito de cada um dessas situações que nós estamos vivendo hoje, né? O textuário nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Só a mensagem do Evangelho de Cristo, ela é luz
ela é aquilo que nos conduz a uma vida de bênçãos, uma vida de vitória, né? Então, quando fala de lâmpada, quer dizer, a mensagem do Evangelho, ela ilumina os nossos caminhos, ela elucida, ela traz a nós o esclarecimento de muitas dúvidas e muitos questionamentos que nós fazemos. Nós precisamos ter um olhar mais atento e a cada dia mais dentro da palavra de Deus, dentro da mensagem do Evangelho. Talvez hoje você esteja me ouvindo pela primeira vez, né? Tem os irmãos aí que estão aí vendo o Facebook, né? Então nós temos que ter a consciência de que a mensagem, a palavra de Deus, ela nos ilumina, ela nos dá clareza de muitos questionamentos e de muitas dificuldades que temos passado em nossas vidas, né? Então, para que medito na palavra do Senhor? Será que é somente para meditar e receber as bênçãos de Deus? Não. Nós meditamos para que possamos refletirmos mais sobre a nossa atitude. E hoje nós estamos vivendo um período de tribulação, um momento difícil. Mas eu quero dizer a você que a mensagem do Evangelho, ele nos fortalece, né? Nos dá clareza de qual caminho que nós devemos seguir, de qual caminho que nós devemos andar. Então, eu quero fazer um convite, né, nesta manhã para que você realmente entre dentro dos padrões de Deus, entre dentro da leitura da palavra, continuamente esteja buscando a Deus através da palavra, né? Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Então nós temos essa convicção nas nossas vidas, né? A verdade aplicada nos diz que os nossos caminhos precisam ser alicerçados pela palavra de Deus, né? Então, o nosso alicerce, ele vem da mensagem do Evangelho em nossas vidas, da meditação, do conhecimento que nós temos de Deus através da sua santa e poderosa palavra do Senhor, né? Então, nós temos que estar alicerçado dentro da palavra de Deus, dentro da lei do Senhor. Estar alicerçado, quem está alicerçado na lei do Senhor, irmãos, ele não fica vagueando em pensamentos vãos, né? Ou fica vagueando em outros pensamentos. Quem está alicerçado na palavra de Deus, ele tem firmeza, ele tem convicção naquilo que ele tem crido, né? A nossa fé, ela não é uma fé cega, não é uma fé insana, não é uma fé que nos leva a condutas insanas, mas a nossa fé, ela está firmada dentro da palavra do Senhor. Nós temos por regra de fé a mensagem do Evangelho. Então o Evangelho, ele fala aos nossos corações, nós meditamos no Evangelho, Deus fala aos nossos corações e nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé, né? Os nossos caminhos estão alicerçados por Deus porque nós temos a certeza de que Deus está conosco, porque nós cremos na sua palavra e nós vivemos de acordo com a palavra. Quem anda de acordo com a palavra, irmão, não é enganado, né? Quem anda de acordo com a palavra está sempre sendo esclarecido. Quem anda de acordo com a palavra compreende a vontade de Deus para a sua vida. Quem anda de acordo com a palavra, ele sabe do poder que está, o poder de Deus que está na sua vida. Então, quem anda de acordo com a palavra, irmãos, jamais é enganado. Quem anda de acordo com a palavra, ele tem a orientação de Deus para todas as suas dificuldades, para todas as suas dúvidas. E era bom, e é muito bom que os irmãos estejam sempre meditando na lei do Senhor, né? Porque a Bíblia diz lá no Salmo 1, ainda falando do Salmo 1, né? Aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada. Plantada nos dá a ideia de estar enraizado, de estar firmado, né, em algum lugar, estar como árvore plantada junto a ribeiros de água. Quer dizer que essa palavra, ela é um manancial para nossas vidas, né? Todo momento em que você medita
na lei do Senhor, Deus ele vai falando ao seu coração, e isso se torna um grande manancial, um grande manancial. Deus vai falando e ele vai te envolvendo, e essa mensagem ela vai penetrando dentro do seu coração, e você consegue, através da mensagem, receber o poder e a autoridade de Deus, através da mensagem do Evangelho, e isso vai se transformando num manancial, quer dizer, águas correntes, né? vão te purificando de todo pecado. Moody, ele dizia o seguinte, olha, quando eu medito na lei de Deus, essa lei me afasta do pecado, mas o pecado também me afasta dessa lei. Então, quando nós meditamos na lei do Senhor, uma das coisas é certa, irmãos, essa lei, a mensagem do Evangelho, as regras de Deus para o seu coração, ele te afasta do pecado, né? Faz com que você não peque, e você evite o pecado, porque a mensagem de Deus ela está sempre no seu coração. Então nós temos que ter essa consciência, né? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, na qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, dá frutos na estação própria, né, irmãos? Quer dizer o seguinte, que o cristão que medita na lei do Senhor, ele dá frutos, seja na obra de Deus, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer lugar, ele dá frutos. Por quê? Porque é uma pessoa que vive de acordo com a lei de Deus, né? Então, quando o apóstolo Paulo dizia o seguinte, olha, a mensagem do Evangelho não só consiste em sabedoria, né, ou demonstração de sabedoria, mas em poder de Deus, quer dizer o seguinte, que o Evangelho, a pregação do Evangelho, aquilo que nós falamos através da palavra de Deus, ela consiste também em transformação, em poder, em autoridade, em libertar vidas, em transformar, em curar enfermos. Então a mensagem ela tem esse poder, ela tem essa ação, ela transforma, ela renova, ela faz coisas que nós às vezes nem imaginamos, né? Deus ele fala através da sua palavra, é Deus falando aos nossos corações. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, na qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Crente que medita na lei do Senhor é um crente cheio de vitalidade, né? Produz vida. A Bíblia, irmãos, ela não é uma Bíblia que fala sobre morte. Fala sobre morte sim, mas Cristo ele veio para dar vida e vida com abundância. Então quem medita na lei do Senhor, ele é um crente cheio de vida, né? Tem muitas pessoas cabisbaixas, muitas pessoas para baixo, mas quando a gente começa a meditar na lei do Senhor, irmãos, Deus ele nos renova. Essa mensagem ela é renovante, ela nos renova, nos dá um fortalecimento espiritual para que a gente possa continuar falando do Evangelho, continuar na presença de Deus, continuar fazendo a obra, porque essa palavra ela vai nos renovando. Quando você pensa que você está totalmente desanimado, aí Deus entra, ele entra com renovo através dessa mensagem. Então a mensagem ela é renovo, ela é transformação, ela é vivificação, né? Tomar um café aqui com os irmãos. Vamos continuar aqui, né? Na qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, o cristão que anda segundo a palavra de Deus e tem um direcionamento de Deus, ele tem a consciência de que tudo que ele faz é próspero. Colocou as mãos, Deus prospera, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, de pessoas, empresas quebrando, muitas dificuldades, muitos problemas, mas que possamos trazer isso como uma lição espiritual em nossas vidas. E o que eu quero dizer aos irmãos, que aquele que está dentro da palavra, irmãos, quem está dentro da palavra, sempre prospera. Isso é promessa de Deus. É próspero. Deus dá vitória. Deus dá graça. Deus dá força. Quando você está debaixo da vontade de Deus e através da palavra do Senhor, você vai vendo que as coisas começam a se esclarecer de uma maneira melhor. Não estou falando aqui, não é isso, não é o irmão Marcelo que está falando, mas é a palavra do Senhor que nos fala isso. Então a gente tem que ter essa consciência de que se você medita na lei do Senhor e anda segundo o Evangelho de Cristo e anda segundo a palavra do Senhor, você pode ter certeza absoluta que Deus é com você e tudo que você vai, você se torna um crente próspero, um crente cheio de vida, um crente que dá frutos, né?
um crente que está junto a ribeiros de água, que está sempre buscando em Deus refrigério para a sua alma. Então acalma o teu coração e medita na lei do Senhor, né? Algumas características importantes desse salmo, né? O primeiro item, ele fala o seguinte, que ele é um salmo acróstico, né? O item 1.1 da escola dominical. O que é acróstico, né? Ele é um salmo os cânticos dele, são um salmo com mais de 140 versículos, né? E várias partes, as estrofes desses salmos, né? As estrofes, ela é dita em ordem alfabética, né? Quando nós falamos de A a Z, quer dizer, a palavra de Deus, e o Salmo 119 é isso, né? É uma Bíblia quase que em miniatura, né? A mensagem de Deus quase que em miniatura. Salmo acróstico quer dizer a mensagem na sua totalidade. Quando eu falo de A a Z, quer dizer a mensagem de Deus na sua totalidade e o suficiente para que possamos entender aquilo que Deus quer de cada um de nós, né? Então é importante a gente saber isso. O que é acróstico, né? Se vamos perguntar para você o que é acróstico, é justamente a mensagem do Evangelho de A a Z, ou se for no alfabeto grego, né? Alfa, de alfa até o ômega, né? Que é a última letra do alfabeto grego, né? Então a mensagem do Evangelho na sua totalidade, né? Então o Salmo 119 ele nos ensina umas lições importantes, né? Os benefícios de uma vida pautada nos preceitos do Senhor, né? Então nós temos que ter essa consciência, né? Os benefícios para aqueles que andam segundo a presença dele e estão debaixo da mensagem do Evangelho. Ensina-nos também qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. Quando você medita na lei do Senhor e anda segundo a palavra, você tem uma aliança com Deus, né? A mensagem, ela produz isso, essa aliança, essa comunhão com Ele constantemente. É como se você estivesse sempre ouvindo no seu coração, no seu íntimo, sempre ouvindo a mensagem do Evangelho. É Deus sempre te alertando, Deus sempre te orientando. Falou, servo, a mensagem diz isso. E a mensagem ela tem esse poder reflexivo, né? Quando você medita, a impressão que dá, ou a certeza que dá é que Deus está sempre falando no seu ouvido mensagens. A sua mente está sempre voltado para as coisas de Deus, né? Você tem, na realidade, você tem o capacete da salvação, que diz a palavra, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos suportar os dias maus, né? Se revestir da armadura de Deus, né? Que é a espada do Espírito, devemos ter o capacete de salvação, quer dizer que nós temos que ter a mensagem no nosso coração, para justamente vencer esses dias maus que nós estamos enfrentando. Então, a pessoa que realmente medita na lei do Senhor e anda segundo a palavra do Senhor, ele tem força para poder vencer essas dificuldades que estamos enfrentando. Porque ele tem um olhar para dentro da palavra. Falou, Senhor, a coisa está difícil. Desemprego, fome, peste, doença. Muitas coisas são cumprimento da palavra. Mas nós devemos olhar para dentro da palavra também. E nós temos uma resposta para essas dificuldades que temos enfrentado. Isso vai nos dando um fortalecimento espiritual, né? Então o Salmo 119 é uma joia preciosa, né? É um salmo gigante, né? De 140 versículos, né? Que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus na vida do homem. O que Deus ele faz na vida do homem através da sua palavra. Então contém ensinamentos profundos e são ensinamentos que nós devemos meditar e guardar no nosso coração diariamente. Então meditar e guardar no nosso coração diariamente. Então esse é o grande segredo da vitória daqueles do crente, daquele que está meio que desanimado, meio que cabisbaixo, medita na lei de Deus, né? E com certeza Deus sempre vai ter uma palavra no seu coração. Continuando aqui, irmãos,
o Salmo 119 ele é um poema, né, mais longo da Bíblia, né? É uma oração mais longa da Bíblia. Ele é um livro acróstico, né, em ordem alfabética, né? É um capítulo mais longo, ele fica no centro da Bíblia, né? Então nós temos aí várias características desse Salmo 119 maravilhoso, né? Ele é um capítulo mais desafiador da palavra, é um capítulo sobre a palavra de Deus. Então você quer saber o que é a mensagem do Evangelho, o que é a palavra do Senhor, o que ela é para as nossas vidas, o que ela representa em nossos corações. Ela só é lei, só é estatuto? Não, ela é mais do que isso, ela tem vida. Então o Salmo 119 nos dá um esclarecimento geral do que é o Evangelho, né? Então o capítulo, esse capítulo aqui, ele nos mostra todos os aspectos da vida, né? Sucessos, fracassos, vitórias, derrotas, prosperidade, adversidade. E mesmo assim, né, é um salmo quase todo ele em oração, né? Então, nós temos a certeza absoluta do seguinte, né, que nós somos cristãos e passamos por todas essas dificuldades. Temos o sucesso, tem o fracasso, tem as vitórias, tem as derrotas, tem as dificuldades, tem a prosperidade, tem a adversidade, né? Nós somos suscetíveis a essas situações. Nós não estamos ilesos a passar por problemas, mas é um salmo que nos ensina a viver a mensagem do Evangelho e viver em oração, né? Através da oração, através da mensagem, da meditação da palavra, você vence toda e qualquer dificuldade, né? Então, nós falamos aqui, o salmo acróstico quer dizer organizado em 22 estrofes, conforme as letras do alfabeto hebraico, né? O abecedário hebraico, né? A mensagem na sua totalidade. Então, os 3 primeiros versículos desse evangelho, dessa palavra, desse salmo, né, foram projetados para uma introdução de uma grande obra literária, né? É uma mensagem literária, uma mensagem sobre o Evangelho de Deus, sobre a palavra de Deus, né? No item 2.1 aqui fala sobre a lei e o testemunho, né? Que nada mais é, na realidade, uma mensagem do Evangelho do Antigo Testamento, né? Que vai no livro dos poetas, o livro dos Salmos, né? O livro do Pentateuco, que são as leis de Deus, né? A Bíblia do israelita é um pouquinho diferente da nossa, né? É a Bíblia do Antigo Testamento que nos fala sobre a Torá, né? Então a Torá é alguns livros da Bíblia, né? Os cânticos, os livros poéticos, os livros da lei, né? Alguns livros, né? Então é representado como a Torá, né? Então esse Salmo 119 está, né, dentro da Torá, né? Dessa mensagem, né? Então uma das coisas importantes, né, que eles evidenciam justamente isso, a primeira designação que consiste na palavra de Deus, né? Andar na lei de Deus, né? No primeiro Salmo, Salmo 119, versículo 1, né? A importância de se andar na lei de Deus, né? E a segunda designação importante consiste no testemunho, porque não é só andar na lei, mas bem-aventurado o homem que guarda os seus testemunhos, né? Quando nós falamos que um crente ele dá fruto na obra de Deus, nós não estamos nos relacionando somente ao fato de ele falar línguas estranhas, ou profetizar, ou Deus usar ele em dons de revelação, de profecia. É uma bênção muito grande. Mas o que Deus quer dizer através da sua palavra, dessa mensagem, que nós somos um testemunho vivo de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então, quando você tem a mensagem do Evangelho no seu coração e a palavra de Deus, ela se torna algo rotineiro na sua vida, cotidiano, isso faz com que você seja um testemunho de Deus aqui na Terra. As pessoas olhem para você e falam, puxa, realmente essa pessoa é diferente, ela tem uma consistência diferente, ela tem um andar diferente, ela tem um comportamento
que evidencia ele como que dá a ele a credencial de ser um servo do Deus Altíssimo, né? Nós vemos na palavra de Deus, acho que foi no livro de Atos dos Apóstolos, onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, né, na cidade de Samaria, né, se me falha a memória, e foram chamados de cristãos por quê? Porque eles se pareciam muito com o Cristo, né? Então, quando você medita na lei do Senhor, e a lei do Senhor ela faz parte da sua vida rotineiramente, então essa mensagem, o Evangelho tem que fazer parte da sua vida no seu cotidiano, na hora que você está no seu trabalho, na hora que você está no comércio, na hora que você está na faculdade. Então, essa mensagem do Evangelho, a palavra de Deus intrínseco nos nossos corações, faz com que nós sejamos testemunhas vivas da presença de Deus aqui na Terra. Então, olha a importância, irmãos. Olha a importância de se andar segundo os preceitos de Deus. Você não é somente a lei do Senhor, o conjunto de regras, né? Mas essa mensagem ela começa a fazer parte da sua vida, de todas as suas ações, de todo o seu comportamento, né? De tudo aquilo que você tem feito, né? Então, a mensagem do Evangelho não é só regras, ela faz parte das nossas ações, das nossas atitudes, que faz com que as pessoas lá fora vejam em nós a presença de Deus. Deu para assimilar isso? A importância disso, né? A importância de se viver debaixo da mensagem do Evangelho, né? Até o seu comportamento muda, até a sua forma de falar, a sua forma de se expressar, ela é diferente, porque Deus está no seu coração, porque a mensagem do Evangelho faz parte da sua vida. Então o seu comportamento é diferente em relação à sua família, em relação aos seus amigos, em relação ao ciclo de pessoas que estão ao seu redor, né? Então, basta e vale a pena nós meditarmos justamente nisso, né? O item 1.3 aqui nos fala sobre os teus mandamentos e os teus estatutos, né? O que são mandamentos de Deus? São preceitos, né? É uma outra designação da palavra de Deus, né? Tu ordenaste os teus mandamentos. Uma coisa interessante, irmãos, no Salmo 119, versículo 4, né? Uma coisa interessante que Deus quis mostrar ao povo de Israel nos dias de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, que o livro de Deuteronômio significa o livro da segunda lei, ou seja, era um reforço da mensagem das leis de Deus, dada a Deus por Moisés, né? Dado por Moisés, por Deus, né? Deus deu a Moisés e Moisés transmitiu ao povo. Então Deuteronômio é um livro da segunda lei no seguinte sentido, né? Que era uma repetição daquilo que Deus já havia falado lá no deserto e preparando uma nova geração para assumir, para herdar a terra prometida. E uma das coisas que Deus fez com o povo, falou, olha, uma parte das tribos de Israel, as 6 tribos vão ficar no Monte Gerizim, e a outra parte, as outras 6 tribos, vão ficar no Monte Ebal. Então, um monte era o Monte das Bênçãos, né? E Deus falava, né, através da mensagem, né? Se tu, Israel, andares segundo os meus estatutos, seguir os meus caminhos, andar segundo a minha vontade, eu te abençoarei, Israel, e te farei, e te exaltarei entre as nações. Será bendito o teu gado, será bendita a tua casa, será bendita a sua família, será bendito o seu trabalho, será bendito tudo que você fizer, o seu estudo, tudo vai ser bendito. E interessante, quando você olha para o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 6, ele nos fala justamente isso, que o interesse de Deus era fazer com que Israel se tornasse uma nação sábia, inteligente. E Deus fala o seguinte, olha, se vocês guardarem os meus estatutos, Israel, vocês serão uma nação de pessoas sábias e inteligentes. E é isso que Deus quer. E ele fala o seguinte, continuando essa mensagem, então, se guardar os meus mandamentos, serão benditas, né? O seu gado, a sua família, a sua casa. Ele dedica uma parte, cerca de
40 versículos em relação às bênçãos de Deus que são proporcionadas quando se anda segundo a vontade de Deus, está debaixo da palavra de Deus. Mas também é uma faca, é uma espada de dois gumes, né? Aí no outro monte, as tribos começaram a falar: mas se não guardares os meus mandamentos, se não seguires os meus estatutos, se fizerem tudo conforme a vontade da carne, do pecado, as maldições também te alcançarão. Será maldito o teu gado, será maldita a tua casa, será maldito o seu trabalho, será maldito tudo que você colocar sua mão. Você vai sair para uma guerra e 7 inimigos estarão contra você. Então, o que acontece? Ele fala que quando você não medita na lei do Senhor ou não obedece à lei de Deus, isso se torna um atraso para a sua vida. Maldição, irmãos, é atraso para a nossa vida. É a pessoa que muitas vezes conhece a mensagem e não obedece, porque a pior coisa que existe na vida de uma pessoa é justamente isso. Não é o fato somente de ela meditar, porque não adianta nada nós meditarmos na lei do Senhor e não obedecermos. Então, o alerta que Deus dá à nação de Israel é justamente isso: olha, essa lei é para você obedecer, é para você andar debaixo dela. Lembra, coloca aí filactérios na sua casa. Filactérios eram pequenos papéis ali onde tinha a mensagem, para que você sempre se lembre da mensagem, né? De couro ali, estava escrito ali os mandamentos de Deus. A mensagem do Evangelho. Então o Evangelho não é somente um livro histórico, que eu preciso meditar na lei do Senhor ou ler a lei do Senhor para ter conhecimento. Não é só conhecimento. É mandamento, é cumprimento da palavra, é colocar em prática tudo aquilo que está descrito. É a mesma coisa você ir num médico: Senhor, eu estou com uma enfermidade aí, doutor, e eu tenho sintomas dessa enfermidade. Aí o médico ele vai receitar para você, vai te dar uma receita para que você compre esse remédio, correto? Mas por outro lado também ele vai te dar uma série de recomendações em relação à alimentação, em relação ao descanso, em relação a uma série de coisas que você deve obedecer para que você possa se recuperar daquela enfermidade, daquela doença. Mas não adianta nada se o médico falar e te receitar e colocar as orientações, se você não obedece aquelas orientações. O que acontece? Você vai permanecer doente ou às vezes vai até agravar o seu problema de saúde. Então, o que Deus quer falar com você nesta manhã é justamente isso. A mensagem do Evangelho, ela não é somente para ficar na estante, o Salmo 91, como muitos fazem, colocam lá em cima da estante: Deus está me protegendo, que o Salmo 91 está lá. De jeito nenhum. Vai só criar pó em cima da Bíblia. O Salmo 91 tem que estar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro das nossas atitudes, das nossas ações, dentro daquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A mensagem do Evangelho precisa estar intrínseco dentro do nosso coração. Então, o que Deus queria dizer para o povo é isso daqui, o mandamento de Deus. Irmão, é meditar. Irmão, isso tem que fazer parte da sua vivência, do seu comportamento, das suas ações. Mensagem do Evangelho, dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro da minha mente. Entenderam? Perceberam a diferença? Isso é uma bênção muito grande. Então, os teus estatutos, ele fala aqui, os teus decretos, né? Então, reforça uma ideia de obrigação das ordenanças estabelecidas por Deus. Então, os estatutos de Deus, eles são eternos. Lá no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 8, nos fala sobre isso. Estatutos de Deus eternos. Então, sentido de obrigação, você tem que obedecer, você tem que andar, vivenciar. Mas não é uma obrigação no sentido de, eu estou sendo oprimido a obedecer. Não. Porque a mensagem do Evangelho, ele produz em nós liberdade de escolha, liberdade de ação. E essa liberdade é uma coisa maravilhosa, irmãos, porque não é uma liberdade em que causa libertinagem.
que causa pouca vergonha, mas é uma liberdade que nos dá acesso e libertação para que possamos estar vivendo o Evangelho de Cristo maravilhoso, o Evangelho de Cristo poderoso em nossas vidas, né? Vamos aqui a alguns preceitos importantes. No item 2 diz o seguinte: algumas qualidades das Escrituras, né? Nós podemos observar nos outros salmos, né, que os outros salmos ele enfatiza o quê? O caráter, né, e os feitos do Senhor. Já o Salmo 119, ele destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança daqueles que querem observar os mandamentos do Senhor. Então, os outros salmos falam sobre o caráter de Deus, bondade de Deus, o que Deus é, o poder de Deus, as ações de Deus na vida das pessoas, o que ele representa para as pessoas. O Salmo 119 nos fala da importância de se observar os mandamentos de Deus. Representa a vontade de Deus, não é somente a demonstração do que Deus é, do poder que ele tem, da autoridade que ele tem, mas o Salmo 119 é uma forma de mostrar a vontade de Deus e como é que nós devemos obedecer essa vontade, como é que nós vamos ser abençoados ou ter uma vida de prosperidade, uma vida de superação de problemas através do conhecimento da palavra. Então o Salmo 119 ele nos dá essa sublimidade, o quão sublime é a vontade de Deus, o quão sublime é a palavra do Senhor nas nossas vidas, nos nossos corações, né? Representa a vontade de Deus, o que eu quero, o que eu pretendo, está aqui, vem cá meu servo, ó, o que eu quero de você é isso, isso, isso. Então o Salmo 119 ele nos dá essas características, né, da vontade de Deus. Eu conheço Deus, sim, eu sei quem é Deus, mas o que Deus quer de cada um de nós, né? Qual é a vontade dele? Qual é o pensamento dele? Né? O que ele pretende com isso, de servir a ele? Então nós temos a resposta através do Salmo 119, né? Então a gente tem que ter essa ideia, né? O Deus que nós servimos não é um Deus que está distante, que está longe, que está fora, que está muito distante. Não, ele está perto. A mensagem de Deus está aqui, ó. E aqui ele representa a sua vontade para as nossas vidas. Continuando, algumas qualidades das Escrituras, né? Então o salmista ele procura evidenciar aqui no Salmo 119, tendo uma revelação de Deus profunda, as qualidades da Escritura que atestam a sua excelência, né? O quão a mensagem do Evangelho é excelente em nossas vidas, a excelência do Evangelho, do poder da palavra de Deus, né? A mensagem do Evangelho ela é justiça e doce. Ao mesmo tempo que é justiça, quando eu falo em justiça, irmãos, o Deus que nós servimos não é aquele Deus, né, que às vezes as pessoas têm uma imagem de Deus, um Deus, né, rigoroso, né, um Deus que só castiga, né, um Deus que só, né, quer colocar as pessoas, né, debaixo de um jugo. Não é isso, não é essa a ideia. Mas também não é um Deus que tudo pode. Mas a liberdade, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa. Não, não é isso. A justiça de Deus ela está relacionada a um ponto de equilíbrio entre você, né, quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida e você tem que obedecer, né, e o ponto de que você tem a liberdade, né? Não é um Deus tão rigoroso como você vê, né? Essa ideia do Deus do jugo pesado, não é isso, né? Então, a mensagem do Evangelho, ele diz o seguinte, que a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, ela é doce como mel. Talvez, em determinadas situações, ela tem um gosto amargo, né? Porque quando você está longe de Deus, você está praticando coisas que não agradam a Deus, quando você recebe a mensagem, ela tem um gosto amargo porque ela quer fazer com que você mude de situação, mude daquela vida enferma
uma vida podre, uma vida desgraçada, para ter uma vida de vitória. Então, quando ela vem de encontro, ela vem impactando e te causa tristeza. A correção causa tristeza, agonia. Mas quando você começa a deixar aquela vida e começa a viver um novo evangelho dentro do seu coração, através da palavra, você vai percebendo que a palavra de Deus ela é doce, ela é suave, ela é mais desejável do que o ouro, do que o puro ouro de cristal. Então ela vai começando a fazer uma mudança e uma transformação na sua vida. Então isso é importante, né? Você tem que entender isso, né? O evangelho ele é rigoroso, sim. Tem momentos que Deus fala com rigor, mas existem momentos que, quando você convive com a palavra, quando você começa a meditar no Evangelho de Cristo, você começa a se envolver com o Evangelho, você vai vendo que as coisas elas não são tão, tão julgadoras como você imagina, né? Deus é justiça, mas Ele é verdade, né? Deus é justiça, mas Deus é amor. Deus ele é justiça, mas Deus ele é perdoador. Deus é justiça, mas o Deus que nós servimos é um Deus que restaura as nossas vidas, né? Então a gente tem que entender isso. A mensagem do Evangelho ele produz essas mudanças, né? Então quando fala da justiça de Deus, né, é uma das qualidades de Deus, né? Que a lei do Senhor é justiça. No Salmo 119, versículo 75, diz o seguinte: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que, segundo a tua fidelidade, me afligiste. A Bíblia também nos diz, lá no Salmo 89, versículo 10, né, que verdade e justiça, né, verdade e justiça são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto, né? Então o Deus que nós servimos é um Deus de justiça. Deus é justo. O homem não é justo, mas Deus ele é justo e age com justiça. Por pior que seja a situação que nós estamos vivendo hoje, Deus em todas as suas ações ele age com justiça. Ele sabe como agir, ele sabe o momento de agir, ele sabe o momento em que tudo vai cessar, tudo vai se acalmar. Ele sabe de todas as coisas. Deus está no controle da situação. Ainda que você não consiga entender, falou, não consigo entender como Deus é tão bom assim, se a minha família já morreu meu pai por causa de Covid, ou tem pessoas que estão exatamente nessa situação. Já morreu minha mãe, perdi o meu emprego, né? Perdi a minha empresa, tive que fechar as portas porque eu fui obrigado a fechar as portas. Como você fala que Deus é bom nessa situação? Mas Deus ele é bom em qualquer situação. Talvez, irmãos, a vida que nós levávamos e essa prosperidade que nós tínhamos antes não era a prosperidade que Deus queria para nossas vidas. Ou às vezes era uma prosperidade de engano, de falsetes, de uma série de situações, de burlação de situação que fazia com que a pessoa fosse próspera. E Deus ele quer, até no meio de toda situação difícil, fazer com que nós sejamos crentes vitoriosos. E outra coisa, eu quero dizer lá de Jó. Jó era um homem temente, fiel, reto, se desviava do mal. E por que veio a aprovação sobre Jó? Porque foi um desafio lançado do diabo para Deus. Falou, ele teme a ti, Deus, porque tu encheste ele de bem, de bênçãos, de dinheiro, de saúde, de uma série de coisas. Vai lá, aí Deus fala para ele, falou, tudo bem, você está achando que o amor de Jó, a minha pessoa, é um amor de interesse? Vai lá, tira o que Jó tem, né? Tira o seu carro, tira a sua casa, tira a sua saúde. Só uma coisa que eu não permito, tirar a vida dele. O resto você pode tirar tudo. E você vai ver que ele não vai me negar. Algumas situações na nossa vida que nós passamos é Deus nos provando, irmãos, para provar para o diabo, ou mostrar para o diabo que nós somos fiéis a ele, ou para que nós, né, para que Deus fale, realmente ele é um servo fiel a Deus. E uma das coisas que nós devemos estar é firmes diante das provações. Você não sabe do que está acontecendo.
Mas Deus está provando, está mostrando para alguém que você realmente ama a Ele de verdade, independente das condições beneficiárias que você tem em um determinado período de tempo. Então, é isso que você tem que analisar, né? Então, a aprovação veio, mas por que eu estou sendo provado? Já chegou a refletir sobre isso? Por que está vendo tanta coisa na minha vida? Porque eu sou ruim? Bom, mas bom ninguém é. E quem disse que você é bom? E quem disse que eu sou bom? Ninguém é bom. Nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. E tudo que nós alcançamos, a salvação é advinda da graça de Deus. Então, você começa a refletir, fala, mas por que tantas coisas estão acontecendo na nossa vida, Senhor? E é um momento que você começa a refletir, fala, puxa, eu preciso me voltar a Deus e me apegar a Deus e saber que Deus, Ele está acima de todas essas coisas. Nós temos um espaço de tempo para viver aqui nessa terra, irmãos. Nós não somos eternos, não. E temos que ter a consciência de que esse espaço, essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos na presença dEle, é o espaço que nós devemos ter de fazer o bem ao próximo, de meditarmos na lei do Senhor, de andarmos segundo a vontade dEle e sermos abençoados por Ele. Então a gente tem que começar a entender isso, né? Que a nossa vida aqui ela é passageira e que Deus, Ele prospera em nossas vidas em todos os momentos. O que Deus tem que fazer na sua vida, Ele vai fazer aqui na terra. E chegar um momento em que tirou seu fôlego de vida, amém, eu vou para os céus, eu vou herdar a vida eterna com Cristo. E a palavra de Deus, ela serviu justamente para ser esse transporte, esse meio de transporte, para nos conduzir à vida eterna. Então, é isso que nós devemos ter em nossos corações e nossas vidas. Quando nós falamos em justiça, né, nós temos o salmista Davi falando sobre os juízos de Deus, que está amparado em duas coisas importantes, né? Que na lei dos homens diz o seguinte, a legalidade, né? Então, que nos fala sobre seguir determinados procedimentos. O que é legal, né? Legalidade, seguir os procedimentos, né? O que eu devo seguir, né? Então nós vemos ali, existia o legalismo, né? Na época dos fariseus mesmos, né? Só que o legalismo muitas vezes conduzia a determinadas atitudes que os distanciavam de Deus, né? Nem sempre aquilo que é legal, né, que está dentro da lei do Senhor, é lógico que está dentro da lei do Senhor, você tem que seguir, mas eles chegavam a um legalismo tão grande que eles achavam que o fato de ser um judeu, né, lavar as mãos, jejuar 3 vezes ao dia, né, frequentar os cultos da sinagoga naquela época era o suficiente para herdar a vida eterna, né? Dizimava o endro, o cominho, a hortelã, mas se esqueciam da misericórdia, da bondade, do amor, né? Se esqueciam. Tem pessoas que se esquecem de atender ao pobre, ao miserável, ao doente. Ah, eu sou santo, né? Então, dentro da legalidade você está bem. Eu sou santo porque eu sirvo a Deus. É semelhante àquele exemplo que Jesus deu, o fariseu e o publicano. O fariseu, ele batia no peito dizendo o seguinte, olha, Senhor, te dou graças, porque eu sou um homem que jejuo 3 vezes ao dia, eu sou um homem que lavo as mãos antes de comer, eu sou um homem que sigo, que eu leio todos os dias os seus mandamentos. Glória a Deus, eu te louvo por isso. E aí diz que o publicano, ele chega perante a presença de Deus e diz o seguinte, e nem sequer olha para cima, mas abaixa a sua cabeça e começa a chorar. Senhor, eu sou digno da tua misericórdia e da tua bondade. Me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados. Olha para mim, Senhor, a minha miséria, a minha situação de pobreza, a minha situação de dificuldade. E Deus fala o seguinte, olha, quem que alcançou a misericórdia? Foi aquele fariseu, por se exaltar, ou aquele publicano que se coloca diante de Deus e se humilha e rasga o seu coração? Então,
Nós não devemos jamais nos orgulharmos por isso, né? Jesus mesmo disse: quando entrares para orares, não façais como os fariseus, que se comprazem de estar nas esquinas, na frente dos templos, orando em voz alta para serem vistos pelos homens. A esses eu digo que já receberam seu galardão. Mas quando orares, entre no teu aposento, fecha a porta, ore secretamente no oculto com Deus, e Deus vai te recompensar. Então, viver uma vida cheia de legalidade e debaixo da lei não é o suficiente. Eu sigo a lei. E daí? Não é só seguir a lei. A misericórdia, o amor de Deus, a compaixão pela miséria humana. Tantas coisas que falava que a lei também dizia que o homem não poderia se aproximar de uma mulher, sendo um cristão ou um judeu, não podia se aproximar de um ímpio, né? Mas eles levaram tão ao pé da letra a lei, a legalidade, que quando uma mulher começou a chorar, pedindo misericórdia a Jesus, no meio de várias pessoas que lá estavam lá e choravam, né? Essa mulher era uma mulher da vida e chorava aos pés de Jesus, né? No jantar em Betânia, e com os seus cabelos enxugava os pés de Jesus com as suas lágrimas, molhava os pés de Jesus. As pessoas, os fariseus que lá estavam, se escandalizavam, se horrorizavam por essa cena, mas Jesus estende a mão sobre essa mulher e a graça de Deus e a misericórdia de Deus alcança a vida dessa mulher. Ou seja, nem sempre a legalidade ela está certa. Existem coisas que é o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que está acima de todas essas coisas. Não adianta ser um cristão somente na sua veste. Certo? Não adianta ser um cristão porque eu levo a Bíblia debaixo do braço. Não é isso. Não é somente isso. Um verdadeiro cristão é aquele que se compadece, que faz a obra, que vai lá no meio da favela, que vai lá no meio. Então, envolve outras coisas, né? O que é legal? Tem coisas que é legal, mas tá certo, né? Então, Deus ele nos dá inteligência para a gente poder fazer essas análises, né? Nem sempre aquilo que era legal, ou está dentro do legalismo, em relação aos fariseus, é o que estava certo, né? Outra coisa importante é a legitimidade, né? Observar determinados valores, né? Temos determinados valores dentro da Bíblia. O que é legítimo, né? Observar determinados valores morais, né? Que nos alcance moralmente, né? Não é você, eu digo uma coisa, mas a minha moral fala outra, de outra forma. Você tem que ter alguns comportamentos. Eu estou na igreja, mas as minhas ações em relação aos meus amigos ou em relação ao meu trabalho, elas não estão coerentes em relação àquilo que eu prego, né? John Fawcett, acho que é um dos pregadores do passado, ele dizia o seguinte: olha, você fala tão alto que eu não consigo entender aquilo que você está dizendo. Quer dizer o seguinte, que às vezes as nossas ações e atitudes não condizem com aquilo que nós pregamos. Isso é importante, nós podemos analisar, né? Quando fala que nós temos que ser testemunhas vivas de Deus, nós temos que ter determinados valores que não se contrapõem à nossa idoneidade. Temos que tomar cuidado em relação a isso, né? Então, ser um crente legítimo é justamente isso. Você viver uma vida moral de acordo com a palavra de Deus e não pode se contradizer, né? Você tem um comportamento, mas as pessoas olham para você, realmente isso daqui é um cristão, porque as ações dele estão coerentes. Aí você vê uma pessoa, às vezes é decepcionante. A pessoa está na igreja, mas lá fora engana, lá fora comete pequenos pecados, lá fora olha para aquilo que não deve olhar, lá fora engana. Então, cheio de legalismo, mas quando as coisas apertam,
ele começa a tomar outras atitudes, né? Então nós falamos de justiça, né, legalidade, segue o procedimento, mas não tem legitimidade, pois não observam os valores da sociedade em que foram inseridos, né? Nós temos que observar os valores da sociedade também, irmãos, né? Nós estamos numa sociedade difícil, mas como é que eu vou entrar dentro de uma sociedade, irmão, se eu faço separação dessa sociedade? Eu tenho que me relacionar com as pessoas. Ser cristão, irmãos, não é viver dentro de um invólucro. Ser cristão não é viver isolado. Ser cristão é você viver em meio a uma sociedade em que você tem que ter um comportamento cristão. Viver em meio das pessoas, ser agradável às pessoas. Não é participar dos pecados ou das orgias que as pessoas praticam. Não é isso. É você saber se relacionar com todas as pessoas. Pedir a Deus sabedoria para que você possa conquistar aquela pessoa para Cristo, né? Saber como conversar com ela. Deus te dá sabedoria para isso, é se relacionar. É se relacionar. Jesus era um homem santo, mas se relacionava com publicanos, com pecadores, não participava das obras, é diferente, mas se relacionava. Conversava com eles, orava por eles, ouvia os questionamentos de cada um deles, do mendigo, do cego, da prostituta, do fariseu, de todas as pessoas, não fazia acepção de nenhuma das pessoas. Então, essa é a diferença entre a legalidade, o que é legal, e a legitimidade, né? A legitimidade ela é muito mais além de simplesmente obedecer o mandamento de Deus. É você obedecer, mas você se relacionar com as pessoas, se relacionar, vivenciar, saber dos problemas, das dificuldades, das lutas, é se envolver. Então as pessoas não querem se envolver. Se envolver não é no sentido de você pecar com ela, não é isso que eu estou falando. Se envolver é você compartilhar com ela os sofrimentos, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? É viver esse envolvimento, né? Esse envolvimento nos fala justamente sobre isso, né? Saber, ter essa capacidade de entender os problemas, entender as dificuldades, e falou, puxa, Deus vai te dar a vitória e você está ali orando e buscando a Deus. Então isso é legitimidade, né? A lei do Senhor, ela é uma lei justa, né? Ela expressa a bondade e a benignidade de Deus para a sua criatura, bondade de Deus. Então ela visa o quê? Construir o caráter do ser humano e não destruir o caráter. A mensagem do Evangelho, ele produz isso, produz um caráter abençoado e te dá novas características que o identificam como servo de Deus. A mensagem do Evangelho, ela faz isso, né? Ela constrói o nosso caráter, nos faz uma pessoa santa, pura, mas precisamos andar segundo a palavra. Não é ser uma pessoa na igreja X e lá fora ser uma pessoa Y, um comportamento diferente. Então, a mensagem que eu sirvo aqui, estou pregando aqui, ela tem que servir lá fora também. Entende essa situação? Então, é por isso que a mensagem de Deus ela vai construindo um caráter. Realmente aquela pessoa tem um caráter cristão. Ele tem um comportamento de um cristão. As suas atitudes, elas condizem com o que está descrito no Evangelho, dentro da palavra de Deus, né? Na Bíblia há diversos exemplos, né, de que determinadas leis não funcionaram, né? O rei Dário, por exemplo, ele escreveu um edito nos tempos de Daniel que constituiu na realidade uma trama para destruir a vida de Daniel. Ele foi enganado por aqueles administradores do lado dele para que ele pudesse escrever um edito. E lá ele escreveu um edito e mal sabia ele que era para o fato de destruir Daniel. Então houve leis no passado de alguns governadores que faziam com que os governadores se tornassem o centro de adoração.
Daniel se livrou do fogo, né? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não, foram para a fornalha. Mas por outro lado, ele saiu da fornalha, mas só que entrou dentro da cova dos leões. E tudo por enganação, irmãos. Tudo por enganação. Nós podemos ser na nossa vida até perseguidos por causa do Evangelho. Você pode ser, duvida disso? Não, eu não duvido, não. Vi um governador, um presidente, falou: vou editar, ninguém vai pregar, ninguém vai falar nada, está proibido. E você sofrer perseguição por isso. Por que não pode acontecer? Pode acontecer. E essas coisas acontecem para que os verdadeiros crentes se manifestem, né, e entendam a vontade de Deus. Aí é nesse momento que ele fala que se revelam os verdadeiros cristãos. Aqueles que não abaixam a sua cabeça e falam: não, existe uma lei muito superior do que essa lei do governador aqui, que é a lei de Deus. Essa eu preciso obedecer. Então nem tudo, né? Nem toda lei ela é legítima. Ou nem toda lei ela é legal, né? Existe uma lei aí que eu tenho que cumprir. Como crente eu estou cumprindo? Sim. Mas por outro lado, eu estou abdicando de viver uma vida de adoração a Deus. É o que aconteceria com Daniel. Mas se eu não obedecer à lei de dar, eu estou errado, né? Mas essa lei, ela simplesmente fazia com que Daniel não tivesse que buscar a Deus. E Daniel continuou buscando a Deus da mesma forma. Entenderam a situação? Então, nada pode, né? Nada pode nos afastar de Deus, né? Nós temos que... A nossa lei, ela está debaixo da Bíblia, da palavra de Deus, né? Então, é isso que nós devemos entender continuamente em nossas vidas. Vamos continuar aqui, irmãos? Mensagem do Evangelho também ela é doce, né? Uma outra qualidade, Salmo 119, versículo 103, diz que a lei do Senhor ela é doce como mel, né? A lei do Senhor ela não é amarga, não é azeda, né? Salmo 119, versículo 10, que são 19, versículo 10, né? Diz o seguinte: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro refinado, né? São mais doces do que o favo de mel. A mensagem do Senhor, a palavra do Senhor é isso, é mais desejável do que o ouro, né? Mais do que muito ouro refinado. Você já viu como é que é feita a quilatação do ouro? Quando nós falamos que um ouro ele tem 18 quilates, 20 quilates, quer dizer, é o valor que o ouro tem. O que eles fazem com o ouro? Havia um processo no passado que eles aqueciam o ouro a temperaturas altíssimas para poder tirar do ouro todas aquelas impurezas, né? Isso era o sistema chamado de aquilatação. Então você tirava as impurezas do ouro. Quanto mais impureza você conseguia extrair do ouro, tirar do ouro, mais o ouro se tornava valioso. Mas para isso, o ouro ele teria que ser aquecido a altas temperaturas e se tornava um ouro refinado, um ouro com mais valor. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, às vezes obedecer a mensagem do Senhor nos leva a momentos de provação, nos leva a momentos de dificuldades. Às vezes você questiona a Deus dizendo o seguinte: Senhor, mas eu estou buscando a Ti, eu estou orando, eu clamo o Seu nome de dia e de noite, Senhor, mas por que eu estou passando por tanta prova, por tanta dificuldade? E observa o camarada ali que não faz nada disso, vive uma vida desregrada, acontece, por que ele está prosperando, por que nada acontece na vida dele? Sabe por quê, irmão? Porque você é ouro. Você é pedra preciosa nas mãos do Senhor. Deus está te lapidando, Deus ele está te aquecendo, mas, por outro lado, você é algo valoroso na presença de Deus. Então, servir a Deus não é fácil. Obedecer os mandamentos do Senhor não é fácil. É luta, é dificuldade. Então, a mensagem do Senhor é isso, é ouro, né? Aquecida a alta temperatura se torna aquilatado, mas também é doce. Doce mais do que favo de mel, não é uma coisa imposta. Mensagem do Evangelho não é imposição. Como muitos pensam, falando que você é crente, não vou virar crente, você... Não é nada de imposto, irmãos. Pelo contrário, nos conduz à liberdade. Liberdade de servir a Deus, liberdade. Nosso coração está liberto, eu não estou preso a esse mundo, eu não estou preso à política desse mundo, eu não estou preso
aos problemas do coronavírus. Eu tenho, é lógico que eu tenho que me cuidar, eu tenho que tomar todas as precauções, né, ditadas pela Organização Mundial da Saúde, mas se por cargas d'água acontecer de pegar uma doença, tudo, eu tenho que ter a minha vida no altar de Deus e ter consciência de que pode ser que Deus me recolha ou não. Né? Nós temos essa liberdade. Liberdade. Estar liberto. Puxa, eu não estou preso às circunstâncias desse mundo. A minha vida, ela está lá nos céus. Eu tenho que olhar para os céus. Eu estou livre para servir a Deus. O meu coração está liberto. Era como o apóstolo Paulo dizia lá, estava ali orando na cidade de Filipos, orando, pedindo a Deus, as portas dos cárceres se mexeram, o carcereiro pegou uma espada, queria se matar, mas eles disseram, olha, não faça tal coisa porque todos nós estamos aqui. Ele estava com o coração liberto, irmãos. Quem estava preso era o carcereiro, mas quem estava liberto era os apóstolos. Paulo, Silas, esses estavam experimentando a verdadeira libertação. Né? O livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 9, nos diz, e fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Ou seja, o amargo, muitas vezes, é o confrontamento da palavra com o pecado. E isso Deus não tolera. Esse confrontamento da palavra de Deus com pecados ocultos, essa oposição, isso vai acontecer sempre. É amargo. Quando a mensagem de Deus ela entra, fala, puxa, eu tenho que mudar de situação. Causa tristeza, causa angústia, causa agonia, porque Deus quer arrancar uma coisa que não presta da sua vida e fazer com que você viva uma vida de acordo com a vontade dele. Entende, irmãos? Entende isso? Então ela confronta. A mensagem do evangelho é confrontamento. É mudança de atitude, é mudança de caráter. Deus te chama e falou, vem cá, você precisa se corrigir nisso, nisso, nisso. Você precisa ter uma mudança de vida. E isso causa um impacto, causa uma mudança. Então toda mudança, ela causa um momento de tristeza, de agonia, mas ela é amarga. O remédio é amargo, mas depois ela produz dentro do seu paladar um doce, né? Porque, puxa, agora eu estou liberto do pecado, eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a viver no erro, né? Eu não tenho nada a esconder de ninguém, mas hoje eu estou vivendo uma vida liberta para a honra e glória do Senhor. Para finalizarmos aqui, irmãos, que a mensagem do Senhor é verdade. Justiça e juízos estão na base do seu trono. Misericórdia e verdade estão adiante do seu rosto. Verdade. Verdade. A palavra de Deus ela é verdade. Né? O Evangelho nos diz lá em Efésios, né, o apóstolo Paulo falando que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, cingir os nossos lombos com a justiça. O que é cingir os nossos lombos? É apertar o cinto. Na realidade, os homens do passado eles apertavam o cinto para que a roupa deles viesse um pouquinho mais para cima, para que eles pudessem ter liberdade para executar e fazer os serviços que eram para ser feitos. Até os sacerdotes vestiam todas aquelas roupas, cingir os vossos lombos, né? No sentido de estar pronto para o trabalho. Quando nós falamos cingir os vossos lombos, o apóstolo Paulo ele fala sobre a armadura de Deus e fala que nós devemos cingir os nossos lombos com a justiça, quer dizer, quando a justiça de Deus ele está sobre a nossa vida, nós devemos estar livres para poder fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, cingir os vossos lombos com a justiça, né? Colocar o capacete da salvação, andar com a espada do Espírito, andar com o escudo da fé, né? E cingir os vossos lombos com a justiça, com a verdade também, né? O que é a verdade? Verdade, né? A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então nós temos vários preceitos em relação à verdade. Jesus interrogou uma certa vez Pôncio Pilatos e perguntaram, e Pôncio Pilatos falou, o que é a verdade, né? E Jesus respondeu a ele, falou, nenhum poder seria lhe dado, Pilatos, se não fosse por Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim mesmo, é a verdade. Então ele fala que os mandamentos de Deus, além de justiça eterna, a tua lei, Senhor, é a verdade. Tu estás prontos, ó Senhor, e todos os seus mandamentos é verdade. Em Deus não há mentira, não há engano, não há enganação. Deus, ele é verdade. Em todas as suas ações, em todas as suas atitudes, Deus, ele é verdadeiro. Ele nos conduz à verdade. Ainda que doa, ainda que nos produz alguns momentos de dificuldades e provações, porque muitas vezes servir a Deus não é fácil, irmãos. Andar com a verdade, muitas vezes, quantos apóstolos morreram porque não negaram a fé, não negaram a verdade, pagaram com a sua própria vida. Aí as pessoas imaginam, eu vou andar na verdade, agora a minha vida vai ser um mar de rosas. Engano seu. É um engano muito grande. Às vezes as provações até aumentam. As dificuldades, as lutas, elas até aumentam sobre a nossa vida. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus nos guarda. Você está debaixo da verdade. Ninguém tem poder contra a verdade. Ninguém tem poder contra a verdade. A lei do Senhor, ela não age com falsidade, né? Ela é esclarecedora, ela é benigna, ela é verdadeira. Tem muitas pessoas que agem com falsidade, mas Deus, ele é verdadeiro em todas as suas ações, né? Ele anda, né, em conformidade. Nós temos aí uma realidade que nós estamos vivendo, né? Às vezes a própria política esconde algumas coisas que estão acontecendo, né? Pessoas escondem, mas Deus, ele é verdadeiro. Deus, ele revela tudo. Tudo. Nós vemos um exemplo na Bíblia, na época em que Israel estava em guerra com o império, com a Síria, né? E uma das coisas interessantes é que quando as tropas sírias iriam fazer o cerco sobre Samaria, Deus avisava o profeta Eliseu, falou, olha, avisa o rei que não é para que eles estejam lá, porque as tropas da Síria irão cercar Samaria, então não estejam lá. E o que acontece? O chefe do exército da Síria falava isso em segredo com os seus soldados, né? Para que pudesse cercar, mas todas as vezes que iriam cercar, o exército de Israel não estava lá. E ele começou a dizer, falou, mas quem que está falando dos nossos planos aqui, que nós estamos comentando aqui, para o rei de Israel? Não é possível, porque todas as vezes que nós planejamos um intento, um mal contra eles, eles ficam sabendo. Algum de nós, algum dos nossos soldados estão comunicando isso ao rei de Israel. Aí chega um homem e fala, não, senhor, sabe o que acontece? É que ele tem um profeta em Israel chamado Eliseu. E tudo aquilo que a gente comenta aqui, ó, Deus revela a esse homem lá. Deus mostra para ele. Deus fala com ele. E ele se irou e queria pegar esse profeta. Irmãos, as pessoas podem enganar quem quer que for, a política pode enganar quem quer que for, mas o crente que anda segundo a vontade de Deus, Deus revela a ele as verdades. Quando você realmente vive uma vida de acordo com a palavra de Deus, quando Deus está no seu coração, a mensagem do Evangelho está dentro do seu coração, e você cultua a Deus de verdade, irmãos, Deus, ele se revela a você. Deus, ele mostra onde está o erro. E Deus, ele mostra onde está a dificuldade. Deus, ele mostra onde está o problema. O que eu quero dizer a você nessa noite?
ande segundo a palavra de Deus, esteja debaixo da vontade de Deus. Vale a pena. Ah, mas eu estou sofrendo, estou passando por dificuldade. Vai passar por luta, vai passar por dificuldade, vai passar por aflição. Porque nós estamos em oposição ao reino de Satanás, nós estamos em oposição ao reino do inferno. Quando você é uma pessoa que se opõe ao reino do diabo, ele se levanta contra você. Mas tenha certeza de uma coisa, que também você tem muitos benefícios. Você está sendo refinado, mensagem de Deus entra no seu coração, Deus se revela a você, Deus mostra a verdade a você, você está debaixo da verdade, né? E isso é uma bênção muito grande, porque eu estou debaixo da verdade, então nada há contra a verdade. Eu estou debaixo da verdade. Ah, o irmão está sofrendo, mas é um servo de Deus. O irmão está sofrendo, mas eu vejo Deus na vida dele. Ah, o irmão está passando. Não, mas Deus é com ele, porque ele ora, as coisas acontecem. Ele não anda debaixo do engano. Ele anda segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, estão aí, né? E que você faça uma reflexão na sua vida, né? É uma celebração na palavra de Deus, né? Faça uma reflexão. Será que eu tenho andado segundo a vontade de Deus? Será que, né? O que Deus quer da minha vida? Você vai compreender quando você meditar na lei do Senhor. Quando você buscar a Deus de verdade. O que Deus quer? Ah, Deus quer que eu ande segundo a vontade dele. Deus ele vai falar no seu coração. Né? Então, que possamos nos refinar cada dia mais. Né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a todos os que estão nos prestigiando. Prestigiando não, você está ouvindo a palavra. Eu agradeço a Deus por isso, né? E que Deus abençoe, que possamos meditar, né, continuamente nessa lei de Deus, que Deus possa falar no teu coração poderosamente. Eu estou seguindo o evangelho que eu estou sendo legal? Ou tudo que eu faço está dentro da legalidade, mas é legítimo, né? É legítimo? Então, às vezes, está cumprindo algumas coisas e dentro de uma sociedade você tem que se adaptar a algumas situações, se relacionar com algumas pessoas que às vezes não é de convívio social e você tem que se relacionar com elas, né? E é o que Jesus fazia, né? Jesus estava dentro de uma... saber diferenciar o que é legal e o que é legítimo. Os fariseus diziam que não era legal se aproximar, né, de uma mulher, né, no sentido... né? Mas Jesus se aproximava no sentido de pregar a palavra. Não era legal Jesus se aproximar dos pecadores, e Jesus se aproximava dos pecadores. Você está entendendo essa situação? Não era legal Jesus comer com os publicanos, e Jesus comia com os publicanos. Então, a palavra de Deus nos produz isso, né? Esse relacionamento com as pessoas, entender as dificuldades e orar por elas e se envolver, né? E sofrer com elas e chorar com elas e ter uma palavra de Deus para a vida delas. Que Deus abençoe. Continue orando por cada um de nós. Na Igreja de Vila Augusta, nós estamos ali. Graças a Deus tem sido uma bênção muito grande. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.